Compreendido o mecanismo da corrosão, nós passamos de uma maneira também bastante sucinta a estudar a biocorrosão. A biocorrosão nada mais é do que a corrosão induzida por micro-organismos, ou seja, os micro-organismos eles são os agentes dessas reações de oxirredução que ocorrem no ânodo e no cátodo, de maneira que os elétrons, semelhantemente à corrosão natural, eles são transferidos do ânodo, que se torna positivo, para o cátodo, que se torna negativo, por meio, basicamente, da transferência de hidrogênio, de maneira que no cátodo ocorre oxidação, no ânodo ocorre oxidação e no cátodo ocorre redução, em que as bactérias presentes no cátodo atuam como aceptoras desse hidrogênio, se reduzindo, porquanto elas possuem enzimas capazes de metabolizar esse hidrogênio. Existem basicamente duas reações, dois mecanismos pelos quais as bactérias promovem a biocorrosão, ou seja, o mecanismo químico, que é denominada de corrosão induzida por micro-organismos química, que tem como base, basicamente, a diferença entre esses dois tipos de biocorrosão é a transferência de elétrons, em que na biocorrosão química, na corrosão induzida por micro-organismos química, a fonte de elétrons são os hidrogênios, os íons de hidrogênio, os átomos de hidrogênio, enquanto que na corrosão elétrica, na biocorrosão elétrica, na corrosão induzida por mecanismos microbianos de uma maneira elétrica, por um mecanismo elétrico, a fonte de elétrons são os átomos de ferro que, ao perderem esses dois elétrons, para se estabilizar, para a sua última camada eletrônica se estabilizar, eles são cedidos justamente por esses átomos de ferro. Esses elétrons são cedidos por esses átomos de ferro presentes no ânodo. As bactérias que usualmente promovem essa corrosão, essa biocorrosão, essa corrosão induzida por micro-organismos, elas são bactérias redutoras de sulfato, bactérias oxidantes redutoras de ferro, bactérias oxidantes de manganês, bactérias que induzem a geração de ácidos ou então de polissacarídeos extracelulares, de maneira que em tela nós mencionamos os principais micro-organismos geradores dessas reações de biocorrosão. É também importante se ressaltar que no contexto da biocorrosão existem algumas bactérias que, a despeito de produzirem uma quantidade de polissacarídeos extracelulares, ou então de glicanos extracelulares, ou então de gerarem ácidos, elas também promovem, como produto da sua metabolização, produtos que são antimicrobicidas, de maneira que esse mecanismo, essa geração, o desequilíbrio entre a geração de ácidos, a geração de glicanos, de polissacarídeos, glicanos extracelulares, e também a geração desses produtos
antimicrobianos na direção, seja da geração de ácidos, desses polissacarídeos extracelulares, ou então na direção da geração desses produtos antimicrobianos, em que vai determinar se a reação ela se direcionará na direção da inibição dessa biocorrosão ou então na direção da promoção dessa biocorrosão. Tendo isso em mente, nós passamos a responder o questionamento primordial que serviu de base para a elaboração desse texto, desse vídeo, melhor dizendo, qual seja se as bactérias presentes no bioconcreto elas atuariam na promoção ou na inibição da corrosão, da biocorrosão.